E bora começar explicando um pouquinho sobre a nossa trajetória, né? Nós do AFIA Pad Papers não estaríamos aqui hoje se não fosse por esses três rapazes pioneiros, os três mosqueteiros, do antigo Cardio Papers, agora toda uma grande família, né? A AFIA Cardio Papers. Temos aqui o Lapa, o André e o Figuinha, que já tem mais de 12 anos de experiência ensinando a galera para passar e arrebentar na prova de título de cardiologia. E nos últimos anos aumentaram aí os braços, tem aí o pessoal da Dermato, da Endócrino, da GO e nós, que começamos também o nosso ano passado, né, com o Pad Papers, temos a prova de título de pediatria e vem coisa interessante para a gente comentar no final da live. É isso aí. E para quem que é essa aula hoje? Bom, basicamente é para você que está a fim de fazer finalmente a sua prova de título de especialista em neonatologia no ano de 2024, porque chegou a hora, é a hora de tirar esse empecilho do meio do caminho. E sim, é importantíssimo saber algumas coisas, porque o título de especialista, ele não é só um documento, tem coisa boa que vem com ele. A gente sabe que, por exemplo, vai atestar que é um profissional que tem os conhecimentos necessários para exercer a sua subespecialidade, no caso da neonatologia, né? Somos uma subespecialidade da pediatria. Também é um documento que pode ser utilizado para entrar no serviço público ou no serviço privado. Às vezes vai ser útil para você conseguir se candidatar para uma vaga, para você se destacar no mercado que está ficando cada vez mais saturado. E também é útil para aumentar as chances de passar em processos seletivos em diferentes hospitais. Então, é interessante. Só que quem pode fazer a prova de título de especialista em neonatologia? Não é todo mundo, você tem que ter alguns requisitos. Por exemplo, tem que ter feito residência em neonatologia. Tem que ter feito lá os 2 aninhos de residência para poder se candidatar para a prova de título. Se não, uma outra opção é ter feito um fellowship clínico em neonatologia no exterior, mas que também tem uma duração de 2 anos. E, em último caso, isso nos baseando até no edital do ano passado, ainda não temos o edital de 2024, também pode, se você já tiver 4 anos comprovado de exercício profissional em neonatologia de forma contínua e tem que ser o dobro do tempo da residência. Então, se são 2 anos de residência, tem que comprovar pelo menos 4 anos. Se você qualifica e tem o desejo de fazer a prova, então essa live é para você. Continua acompanhando a gente aqui ao longo dessa horinha. E, bom, a gente sabe que existem alguns empecilhos que dificultam a aprovação. A gente sabe que, por exemplo, a prova, em geral, é bastante cansativa. Eu tenho que concordar com isso. Ela é, de fato, muito abrangente, tem bastante tema, e a matéria, se você for olhar lá o edital, é gigantesca, você vai ficar assustado e vai se desesperar. Olha só, por exemplo, esse aqui é o edital do ano passado, né, 2023, tem simplesmente, pelo menos aqui, para estudar 35 temas diferentes, temas muito abrangentes, e fora, se vai mais, 55, 66 temas, apenas 66 temas. Se você quiser falar, bom, vou então procurar os grandes livros de textos da neonatologia e vou me preparar para isso, saiba que, por exemplo, se você for ler o nosso querido Fanaroff, são pelo menos umas 2.000 páginas de leitura para fazer durante seu plantão ou no pós-plantão, entre uma coisa e outra da vida. Ou se você optar, quero ler também o Avery, né, um grande livro de referência para a gente na neonatologia, neonatologistas, são pelo menos umas 1.500 páginas. Então, lendo umas 3.500 páginas, mais todas as referências da Sociedade Brasileira de Pediatria, você consegue ver tudo o que precisa para a prova do TEM. Facinho. Além disso, como se não bastasse muito material, podem ter questões com pegadinhas, eventualmente teve alguma coisa que mudou naquele ano, ou então eles colocam uma palavra só de diferente, você lê lá cansado e passa batido. Então, de fato, é uma prova que cansa mental e fisicamente. E boa parte do sucesso é se preparar, é estudar com antecedência e treinar as questões. Nos baseando aqui no edital, o último, né, desse ano, a prova ainda era dividida numa prova teórica, que foram 50 questões de múltipla escolha, que aconteceu no mês de maio, no final do mês de maio, e teve um caráter eliminatório. Lembrando que a prova é anual. Eu vi muitas pessoas me perguntando no Pad Papers se a prova não era a cada 2 anos. O que é a cada 2 anos, na verdade, é que muda o lugar da prova prática. Um ano é no Congresso do Perinato, que foi agora em Florianópolis, e no ano seguinte é no Congresso Brasileiro de Pediatria, mas tem prova todo ano, só não teve no ano da pandemia, o resto sempre teve. E esse caráter eliminatório, ele é para aquela pessoa que pelo menos tenha passado com
60. Se você tiver menos do que 60% na primeira fase, você já não vai poder se candidatar para a segunda fase, a prova prática. Então tem que estudar, tem que estar preparado. E a Gabi vai trazer mais informações para vocês. Conta aí, Gabi. Eu não fugi, gente, eu não fugi. Eu tava ali no cantinho para não te atrapalhar aqui, Cadu, na tela. Mas assim, gente, Cadu comentou com vocês alguns obstáculos da prova do TEM. Alguém já tentou fazer a prova do TEM? Depois vão colocando no chat que a gente quer conversar com vocês, quer interagir com vocês. Mas quem já tentou fazer a prova sabe que é uma prova complexa. Mas não é só isso. Existe uma coisa aqui, um outro obstáculo que quem saiu da residência recentemente vai me entender. A falta de cronograma e a falta de rede de apoio. Então, uma vez que você para de ter pessoas ali te cobrando o que você está estudando, tem uma aula para apresentar, que é o que a gente faz muito na residência, a gente vai meio que levando a vida, né? E a vida, ela já tem muitas coisas para serem levadas. Então, você tem os seus plantões para dar conta, você tem a sua casa, seus filhos, seu marido, sua esposa, seu cachorro, ou, enfim, a vida acontecendo. E a gente não tem um cronograma de estudo, a gente não sabe exatamente o que fazer e como estudar. E lógico, né, gente, quando a gente tá ali na residência, todo mundo junto, ou às vezes quando a gente tem um grupo de plantão muito bom, em que todo mundo tá no mesmo barco, a rede de apoio faz muita diferença, né? O meio onde você está inserido faz muita diferença. E isso aqui a gente acaba perdendo, mas não aqui dentro. E uma coisa que a gente tem que ter muita certeza na nossa cabeça, né, é o caminho que a gente quer percorrer, é aonde a gente quer chegar. Então eu pergunto hoje para vocês, vocês querem mesmo obter esse título de especialista em neonatologia? Vocês querem passar na prova do TEM? E eu estou perguntando isso porque saber o objetivo é muito fácil. Mais difícil do que você definir o seu objetivo é você traçar o caminho para que você chegue nesse objetivo. E muitas vezes é isso que a gente não sabe fazer. A gente não sabe para qual caminho a gente tem que ir. E, gente, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho vai servir. Essa é uma das minhas frases favoritas aqui. Alice no País das Maravilhas, pois tenho licença poética, né? Somos todos pediatras. Mas se você não sabe para onde você vai, se você não sabe aonde você quer chegar, se você não tem certeza da diferença que isso vai fazer na sua vida, qualquer caminho vai servir para você. Então, a gente tem que saber o caminho que a gente vai seguir. E é justamente por isso que o Lapa, o Figuinha, o André, como o Cadu apresentou para vocês aqui, os meninos, né, da Cardio Papers, agora AFIA Cardio Papers, que tem 12 anos de experiência nesse mercado de prova de título, nesse mundo que são as provas de título, eles estão aqui com a gente, né, agora no AFIA Ped Papers, no mapa da aprovação. O mapa da aprovação para a prova de título de especialista em neonatologia de 2024. Então, gente, aqui a gente tem um verdadeiro GPS para aprovação. E não é só o GPS, como o Cadu falou para vocês, a prova pode estar cheia de pegadinhas. Quais são os atalhos que a gente vai ter nesse caminho? É isso que a gente quer mostrar aqui hoje para vocês, esse caminho. Então, acho que a primeira coisa aqui é focar nos assuntos mais prevalentes. Então a gente viu que tem 66 assuntos recomendados, mais todas as referências, mais os livros-texto de neonatologia. Eu vou focar só no que é mais prevalente. Gabi, me fala quais são os assuntos mais prevalentes que eu vou estudar, eu vou criar disciplina, eu sei para onde eu quero ir, eu vou estudar. Então tá, olha só. Esses 22 assuntos são os assuntos mais prevalentes. Não significa que os outros 44 não caiam. E caem, viu? Mas esses aqui costumam ser os mais prevalentes. Gente, ainda assim, é muito conteúdo. É muito conteúdo, sim. A gente concorda com vocês. Mas é justamente por isso que a gente quer revisar os principais temas cobrados nas últimas 5 provas, discutindo aquilo que importa. Sabe o que vai fazer você ser aprovado na prova do TEM? Eu entendi isso depois que a minha prova passou. Mas sabe o que faz a gente ser aprovado na prova do TEM? Não é a quantidade de páginas da bibliografia que a gente leu. Não é a quantidade de artigos que a gente foi atrás. O que faz a gente passar na prova é acertar as questões. E é justamente por isso que aqui a gente vai fazer essa análise baseada nas questões das últimas 5 provas para que você possa
obter o seu título de especialista. E um segredo aqui, gente, uma abordagem detalhada dos temas mais comuns, dos temas que caem mais e dos temas que a gente vê com mais frequência, e uma abordagem mais simples dos temas raros no dia a dia da neonatologia. Então esse é o nosso grande segredo aqui. E quais são os passos, então, Cadu? O que a gente vai ensinar hoje aqui? O que o pessoal precisa fazer? Muito bem. Então, primeira coisa, o primeiro passo é focar nos assuntos que mais caem. Se a gente olhar aquela listinha que dizia que, né, tem os 22 temas mais prevalentes, sem dúvida nenhuma, o que mais cai nas provas todas, se você ver o geral, é prematuridade. E prematuridade é um tema amplíssimo, vai de A a Z. Então, eu vou trazer um exemplo esse da prova deste ano, de 2023, para você entender como que pode cair um tema de prematuridade na prova de título de especialista em neonatologia. Então, vamos juntos. E depois, já vão falando a resposta aí no chat que eu quero ouvir. Muito bem, diz assim: recém-nascido de parto vaginal, mãe recebeu o ciclo completo de corticoide 24 horas antes do parto, Apgar 7,9, umidade gestacional de 27 semanas, portanto um prematuro extremo, peso de nascimento de 1,2 kg, um peso bom para 27 semanas, um muito baixo peso. Não necessitou de manobras de reanimação na sala de parto, ficou estável no CPAP nasal de bolhas, mas no 4º dia de vida apresentou piora abrupta, com má perfusão periférica, queda da saturação e distensão abdominal moderada, com dor à palpação profunda. Vocês já devem estar pensando o que é isso, né? Para vocês terem mais informação. Estava em uso de leite materno exclusivo, recebendo 6 ml de 3 em 3 horas por sonda gástrica com boa tolerância. 6 ml de 3 em 3 horas para 1.200 não é pouca coisa. Deixa eu ver, 6 vezes 8 vai dar 48, dá uns 40 ml por quilo, não é pouca coisa não. Foram realizadas as radiografias abdominais mostradas a seguir, e aí eles colocam essa imagem para a gente discutir. Então, temos aqui primeiro uma imagem que o que chama atenção aqui? Existe uma distensão importante de ar difuso. A gente vê aqui um pouco de edema, na verdade um pouco não, bastante edema de alças, que seria essa hipertransparência, fica branco entre as alças intestinais, e umas alças que têm um tamanho maior do que o corpo vertebral, portanto está distendido. E chama atenção esse reforço que a gente vê logo acima do diafragma, acima do diafragma e do fígado, que chama atenção para um ar que está fora das alças intestinais. Para confirmar isso, foi feito um raio-x de raios horizontais, que é esta imagem aqui, e a gente vê que tem, acima aqui do estômago, tem uma grande quantidade de ar livre na cavidade peritoneal, então, portanto, temos um pneumoperitônio num prematuro extremo, alimentado com leite materno no 4º dia de vida. E aí eles perguntam o seguinte a respeito disso: sobre a evolução clínica do caso, podemos afirmar que, e depois eu quero ouvir as opções de vocês antes de discutirmos essa questão. Então, opção A diz o seguinte: a presença de pneumoperitônio sem pneumatose é um dos sinais radiológicos importantes para a definição de enterocolite necrosante. B. Corticoide pré-natal e CPAP de bolha são fatores de risco associados ao aumento dos casos de pneumoperitônio no recém-nascido prematuro. C. A hipótese diagnóstica provável é de enterocolite necrosante devido à piora clínica abrupta e presença de distensão abdominal dolorosa à palpação. Ou D. A perfuração intestinal espontânea ocorre sem sinais de doença sistêmica atual, sendo frequente entre a 1ª e a 2ª semana de vida. Para a gente discutir isso, a gente tem que entender, então, o espectro de lesões intestinais. E aí a gente tem que lembrar que nem tudo que é enterocolite, parece ser enterocolite, de fato é enterocolite. E existem 3 patologias possíveis que se assemelham e que têm diferenças entre elas mais epidemiológicas que faz a gente pensar se vai para um lado ou se vai por outro. Então, por exemplo, uma das situações intestinais que estão dentro desse espectro é a chamada enterocolite-like do termo. Então, nem só o prematuro faz enterocolite, o termo também pode. Detalhe é que aqui ocorre na 1ª semana de vida. Isso é importante, porque está relacionado muitas vezes com baixo fluxo mesentérico. Por algum motivo temos um hipofluxo, que pode ser por conta de uma asfixia perinatal. A gente sabe que na asfixia vai ter, assim já acontece no feto e continua no recém-nascido, intestino não é prioridade.
se eu preciso garantir o fluxo sanguíneo para o cérebro, para o miocárdio e para os adrenais, perde-se do intestino. E eu posso, então, de fato, ter um hipofluxo mesentérico. Mesma coisa se tem uma malformação cardíaca que leva a um baixo débito cardíaco. Uma coartação de aorta, que fez já uma estenose crítica e que não chega a fluxo sistêmico. O rim e o intestino, principalmente, não vai ser bem perfundido. Ou uma malformação própria do intestino, que possa levar a alguma torção, alguma redução do fluxo mesentérico. E também, uma situação muito frequente, na primeira semana de vida, no termo, são filhos de mães usuárias de drogas, principalmente mães que usam cocaína, que faz vasoconstrição e pode também interferir no fluxo mesentérico. Então veja que nada disso lembra o nosso bebezinho da questão. Não, a não ser que é a primeira semana de vida. Lá também era a primeira semana de vida, mas aqui é uma criança de termo e nessas circunstâncias, não é o que está acontecendo lá. Então vamos ver as outras patologias desse espectro. Pode ser também a perfuração intestinal espontânea, cuja característica principal é que ocorre mais precoce na primeira semana de vida e, em geral, ela está relacionada com o uso de medicamentos, que pode estar presente, mas nem sempre. Antigamente, quando se fazia grandes doses de dexametasona ou hidrocortisona, tinha mais risco, ou quando se tratava canal arterial com indometacina, também. Só que uma outra característica importante é que, além de ser na primeira semana de vida, ela tem um processo inflamatório muito baixo e uma necrose intestinal muito baixa, que geralmente vai ser visto no intraoperatório. Então, uma criança, na primeira semana de vida, que perfura o intestino e tem pouco processo inflamatório, em geral, é a perfuração intestinal espontânea. Ela, a próxima, sem dúvida nenhuma, que é a grande vedete dos espectros das lesões intestinais, é a enterocolite clássica do prematuro, mas olha só que interessante, ela ocorre na segunda semana de vida, não é precoce, porque pensa, tem todo um processo multifatorial, tem que ter o prematuro com o enterócito que é imaturo, que vai ter uma disbiose, um predomínio aí de bactérias que são do ambiente intra-hospitalar, que vão ativar receptores TLRs, o Toll-like receptors 4, e vão fazer um processo inflamatório imenso, que vai aumentar a permeabilidade do intestino, translocação bacteriana, interferon, interleucina 8, necrose intestinal. Isso não é do dia para a noite, isso tem um processo e está relacionado com a dieta, mas em geral, uma dieta que não seja leite humano, principalmente se for fórmula. Porque o leite humano tem os HMOs, os oligosacarídeos do leite humano, que eles têm uma ação modulatória dessa barreira intestinal e ajuda contra a disbiose. Então, tem um tempo para acontecer tudo isso. Portanto, segunda semana de vida, não é antes disso. Então, de novo, multifatorial, a dieta está relacionada, mas não é o único fator. E existe uma intensa inflamação, um processo inflamatório, uma necrose intestinal absurda, com muitas vezes perda da vitalidade intestinal, tem que fazer ressecção, tenta-se fazer anastomosi primária, às vezes não dá, faz hemostomia, ou seja, é muito, muito pior. Tanto que isso é importante que lá em 2019 foi proposta uma nova classificação nesse consórcio internacional nos Estados Unidos, para a gente entender que nem tudo que parece ser enterocolite é enterocolite. Para a gente entender que existe um espectro que vai depender tanto no seu eixo aqui vertical, o quanto que tem de processo inflamatório ou até coagulopatia, porque pode estar relacionado quando a gente tem muita inflamação, e os tempos de vida, qual dia de vida que essa criança está. Então veja só, aqui nos primeiros dias de vida, com mínima inflamação, é a intolerância alimentar do prematuro. Ele só tem uma dismotilidade, o enterócito não funciona, ele não sabe digerir, não tem as enzimas, não mexe, não tem peristaltismo e só. Isso vai melhorar com o tempo. E não tem muita inflamação. E veja como isso vai persistir ao longo de algumas semanas. E a criança fica bem, ela só não come. E está tudo bem. Se essa criança infecta e ela faz um ilho séptico, eu tenho um pouquinho mais de inflamação. Mas não é um processo inflamatório também muito chamativo intestinal. Pode ser até inflamação sanguínea, a PCR aumenta, mas não é uma criança que, em geral, vai ter um problema intestinal elevado. Agora, se são primeira semana de vida com um pouquinho mais de processo inflamatório, mas também não é nenhum absurdo, penso em perfuração espontânea. Segunda semana de vida, num prematuro, com muita inflamação, enterocolite. Do contrário, se é num termo, eu vou pensar na enterocolite do termo. Então a gente tem que começar a avaliar esses fatores epidemiológicos e eles colocam isso na questão, porque ele quer saber se você entende isso, se você reconhece isso, os fatores de risco,
para diferenciar uma causa da outra. E só um adendo que eles colocam aí o uso do ultrassom de abdômen para ajudar no diagnóstico. Então, era isso que eu queria discutir. Vamos voltar aqui para a questão. E aqui, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá. A fala que a presença de pneumoperitônio sem pneumatose é um dos sinais radiológicos importantes para a definição de enterocolite necrosante. E não é o pneumoperitônio. O pneumoperitônio pode estar presente em qualquer agravo intestinal. Mas o achado patognomônico de enterocolite é justamente a pneumatose. Então, precisa da pneumatose. Nem sempre a gente vê, mas se estiver presente, fala a favor. B. Culpa o coitado do corticoide pré-natal e o CPAP de bolhas como fatores de risco para o pneumoperitônio? Tem nada disso, não. O corticoide, inclusive, protege. É fator protetor. É bom fazer a metabetasona nas crianças, nas mães, né? Para proteger as crianças. E CPAP de bolhas não aumenta em nada a enterocolite. Então, a dúvida era realmente o que a gente viu no chat. Alguns pensavam em ser enterocolite, outros perfuração espontânea. Mas, como é uma criança na primeira semana de vida, alimentada com leite materno, que tem um pneumoperitônio, e ela não tem um quadro, não tem exames laboratoriais com PCR aumentado, com coágulo alargado, com plaquetopenia, acidose metabólica, ela não está chocada, precisando de expansão, droga vasoativa, nem nada disso, fala muito mais a favor de ser ela a perfuração intestinal espontânea. E foi uma questão muito polêmica nesse ano, muita gente errou, então a gente tem que saber interpretar as informações, porque são os detalhes que faz a gente acertar. E quanto mais acertar as questões, como a Gabi falou, mais chances de passar. Então vamos agora ver o segundo passo com a Gabi. Volta aqui, Gabi. A gente tá aqui hoje só dando uma revezada, né, Cadu? Gente, segundo passo, o que é? O que eu já falei pra vocês. Focar em questões. E hoje aqui nessa live a gente vai ver muito isso. Eu quero revisar aqui com vocês um tema acaba sendo cirúrgico dentro da neonatologia, mas que cai sempre. Essa questão aqui é uma questão de 2018 e eu quero que vocês vão mandando aqui as respostas, o que vocês acham que é a resposta, no chat pra gente dar uma olhada, tá? Porque é um recém-nascido do sexo masculino que apresenta um jato urinário em gotejamento, a bexiga é palpável acima da sínfise pubiana e o ultrassom gestacional tinha uma uréterohidronefrose bilateral. Isso sugere qual diagnóstico? Coloquem aí no chat que depois a gente vai dar uma olhada. Mas, gente, bexiga palpável acima da sínfise púbica com uréterohidronefrose, ou seja, tem dilatação dos ureteres até os rins. Bilateralmente, de que diagnóstico a gente está falando aqui? O que a gente vai revisar? A VUP, a válvula de uretra posterior. E por que isso é importante? Porque às vezes isso pode cair até junto com imagem na prova de vocês, tá? Então a gente tá meio que fazendo uma revisão de multimídia aqui já. Gente, aqui temos então uma uretra normal, com uma bexiga normal, certo? Nenhuma obstrução ao fluxo urinário. E aqui a gente tem a nossa querida válvula de uretra posterior, que nada mais é do que uma membrana que fica aqui na região posterior da uretra, certo? E como ela obstrui a descida da urina, ela obstrui a drenagem, o fluxo urinário desde a bexiga, na verdade desde a uretra prostática aqui, o que vai acontecer? O que a gente vai encontrar no exame físico primeiro desse recém-nascido? Algo que mostre pra gente que essa urina não tá conseguindo ser drenada, não tá conseguindo ser escoada. Uma bexiga palpável, um bexigoma palpável ali na sínfise púbica desse bebê. Outra coisa que pode estar nas questões, quando vem associada com imagem, a bexiga trabeculada, porque essa bexiga está tentando fazer tanta contração que ela vai ficando aqui, ó, com uma parede muito mais, com uma musculatura muito mais desenvolvida. E outra coisa que a gente tem que ver, como é uma obstrução baixa, a gente pode ter acúmulo de urina em tudo que vem antes, né? Em todo aquele caminho ali retrógrado. Por isso, a gente pode ter a dilatação não só da bexiga, mas também dos ureteres bilateralmente, porque a obstrução ela é aqui embaixo, certo? Então isso é uma coisa que tem que estar muito clara, essa anatomia tem que estar muito clara pra gente. Por quê? Porque esse tipo de questão se repete e se repete muito. E aqui, olha essa daqui que eu trouxe pra vocês também. Uma gestante com 29 semanas que veio encaminhada do pré-natal por uma ultrassonografia com feto masculino que apresenta hidronefrose bilateral, aqui já classificada como grau 4 da Sociedade Americana de Urologia Fetal.
Então, tem uma cortical afilada, hidronefrose com abaulamento dos cálices e em ambos os rins, ou seja, de novo, dilatação bilateral. O rim esquerdo é hiperecogênico, com múltiplos cistos, a bexiga está espessada, aumentada de volume. Só faltou a palavrinha mágica, né, ultrabeculado. E não há oligodramenia. Diante do quadro, é correto afirmar que... Letra A, deve ser programado cateterismo vesical de demora imediatamente após o nascimento. Letra B, já se perdeu a chance, aqui ele tentou falar difícil com você, de um shunt vésico amniótico fetal, que estaria indicada no segundo trimestre da gestação. Será? Se as escórias renais do recém-nascido estiverem normais e a diurese estiver aumentada em volume, com 48 horas de vida, pode-se afastar a insuficiência renal perinatal. A gente vai discutir, gente. E deve ser administrado corticoide materno a fim de maturar o pulmão, porque após o nascimento será necessário descomprimir o sistema urinário para minorar a lesão renal. Então, vamos começar pela D, porque ela é, assim, completamente nonsense, né? Não faz o menor sentido. Gente, vamos lá. A gente está diante de um recém-nascido de sexo masculino, 29 semanas, que vem encaminhado porque tem alteração do ultrassom com dilatação da bexiga e dilatação dos ureteres bilateralmente com uma hidronefrose grau 4. O que é isso? A gente acabou de ver. Ok, Gabi, a gente sabe que pode ser uma válvula de uretra posterior, muito provavelmente é isso. Mas essa letra B aqui eu não tô sabendo muito bem. Gente, aqui, só pra gente relembrar, na letra C, antes de eu comentar a B com vocês, as escórias do recém-nascido aqui normais e a diurese aumentada com 48 horas de vida pode afastar a insuficiência renal. Na verdade, não, gente. Não é isso que classifica ou não uma insuficiência renal perinatal. E outra coisa, a gente tem que lembrar que esse bebê, ele ainda pode estar sofrendo influência de escória nitrogenada materna. Então, Agora, essa questão do shunt vésico amniótico. Gente, mesmo que isso tivesse indicado, num refluxo grau 4, né? Quando a gente tem uma hidronefrose grau 4, isso não está indicado. Isso já é um caso de resolução quase que cirúrgica imediata. Então, essa letra B também não faz o menor sentido. Qual que é a conduta? O que a gente faz quando a gente sabe que vai nascer um bebê com válvula de uretra posterior? Gente, a gente programa, assim que esse bebê nasce, um cateterismo vesical para garantir que ele vai ter essa drenagem dessa urina adequadamente, certo? Só para a gente revisar aqui, então, os graus da hidronefrose, tá? Um grau 1, então, quando é bem ali no início do ureter. O grau 2, em que a gente já tem um refluxo de urina que pode ir até a pelve renal. O grau 3, a gente já começa a cometer os cálices. O grau 4, a gente já tem dilatação com um pouco de tortuosidade. E o grau 5, muita dilatação, afilamento da cortical renal e muitas tortuosidades já de tão dilatado que esses ureteres estão. Certo, Cadu? Venha para o terceiro passo. Muito bem, então o terceiro passo do nosso GPS da aprovação é focar nas provas dos últimos anos. E aqui eu vou trazer uma questão também de 2023, porque você vai ver que cai muita ventilação mecânica nessas provas. E muitas vezes com estratégias ventilatórias que pode ser que você não tenha no seu serviço. Já caiu questão de NAVA, depois quero saber se alguém aí ventila NAVA. E tem uma questão aqui que está falando sobre volume-alvo. Então vamos ver aqui. Diz o seguinte, o aumento da utilização de ventilação com volume-alvo em neonatologia tem o objetivo de reduzir o risco de lesão por volutrauma. Perfeito. Em relação a essa estratégia ventilatória, podemos afirmar que opção A é uma modalidade de ventilação ciclada a volume, onde após o operador definir o volume corrente adequado, o ventilador envia o volume através do circuito para a via aérea do paciente. Opção B pode ser definida como a modalidade de ventilação controlada à pressão, então aqui fala que é volume, aqui fala que é pressão, aonde a pressão inspiratória é autoajustada pelo respirador em tempo real, buscando manter o volume corrente adequado para cada patologia. C. Pode ser utilizado em combinação com modos assisto-controlados, SMV com pressão de suporte, garantindo o autoajuste da pressão inspiratória, tanto em ciclos assistidos como em controlados. Então vejam como eles colocam aí um monte de detalhes que é importante a gente saber definir. E D. A extubação dos pacientes nesta modalidade depende da diminuição da pressão inspiratória até 12 a 15 centímetros de água,
e redução do volume corrente até 4 ml por quilo e da FiO2 até 30 a 35% nas últimas 24 horas. Antes de discutirmos, eu queria ver o que o pessoal está pensando. Vamos dar uma olhadinha lá no chat? Se a turma é A, B, C, D. Eu já não sei se isso aqui... Acho que isso aqui era da tua questão, Gabriel. Todo o pessoal já sabia, você já explicou, eles já mataram. Foi um sucesso. Mas aqui o pessoal está meio tímido com relação ao volume-alvo. Ó, Flávia arriscou uma letra A, que é uma modalidade, então, que cicla a volume. A gente vai discutir. Não sei se é bem isso, não. A gente já vai ver. Ninguém tem mais nenhuma opinião? Só a Flávia é corajosa? Então, tudo bem. Vamos junto aqui. Quem é? Já que concordou. Então, vamos entender isso. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. E antes de falar mais detalhes específicos sobre volume-alvo, é importante a gente entender a curva volume-pressão, que está disponível em todos os aparelhos mais modernos, não precisa ser o suprassumo, eles fazem essa curva. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver basicamente o quanto de volume que o pulmão ganha no seu eixo vertical, baseado nas pressões que a gente oferece no eixo horizontal. E com isso a gente pode ter 3 zonas de ventilação, sendo que as duas do extremo a gente quer fugir, não quero nem aqui embaixo nem aqui em cima, e a gente quer tentar ventilar essas crianças numa zona segura, dentro de um volume-alvo adequado que a gente vai comentar. Então, primeiro cenário, eu tenho essa situação. Eu tenho aqui que eu aumento pressão, aumento pressão, aumento pressão e ganho pouco volume. O pulmão está fechado ainda, é uma zona de atelectrauma, ainda tem muita atelectasia. Com isso, os alvéolos que eu estou ventilando são esses pequenos alvéolos com pouca capacidade residual funcional. Ou seja, no final da expiração, o alvéolo não consegue se manter aberto e ele não consegue fazer trocas de gases. Com isso, eu tenho uma situação que, em geral, é muito ruim para o nosso bebê, porque ele vai ser mantido com uma hipercapnia, uma acidose respiratória e hipoxemia, que é a receita da falha da transição fetal-neonatal, do choque transicional. E se eu não conseguir corrigir a parte ventilatória, se eu não conseguir abrir esse alvéolo que está dentro de um distúrbio, ventilação-perfusão, tipo shunt, onde eu tenho um alvéolo fechado, porém perfundido, esse bebê não vai sobreviver. E a clássica situação disso é o prematuro extremo que nasceu no susto de 25 semanas, sem corticoide, que não tem surfactante endógeno, que não tem ainda vias aéreas devidamente montadas, e ele vai ficar por aqui. Mas eu sei o que fazer. Eu eventualmente vou lá e faço um surfactante para essa criança. E aí o que vai mudar dessa curva, dessa relação de ganho de volume com a pressão? Eu vou tentar sair dessa zona de atelectasia para uma zona central mais segura, onde eu consegui então aumentar capacidade residual funcional. Os alvéolos estão então abertos, funcionando, fazendo trocas de gases, vai reduzir o CO2, vai aumentar o oxigênio, e aqui eu vejo que pequenos aumentos na pressão eu ganho bastante volume. E como que eu sei qual que é o volume adequado? Que é isso que é o volume-alvo. É aquele protetor em torno de 4 a 6 ml por quilo. É isso que a gente quer no volume-alvo. Eu quero ficar ventilando nesta região. Agora, se eu fiz o surfactante, esqueci de fazer desmame dos parâmetros ventilatórios porque eu fui tomar um cafezinho, por favor, não faça isso, desmama o seu ventilador antes do seu cafezinho, essa complacência pulmonar pode melhorar tanto que você sai dessa zona segura e você migra para uma zona também indesejada de volutrauma, aonde você aumenta um pouquinho a pressão e ganha muito volume. Volume esse muito além de 6 ml por quilo. E aqui eu tenho um alvéolo que está muito aberto e ele vai hiperdistender, tem risco de fazer pneumotórax, ele vai hiperventilar, porque o volume minuto é ou aumento de frequência respiratória ou de volume corrente. Se eu aumento o volume minuto, eu lavo muito CO2 e hipocapnia é marcador de displasia broncopulmonar. Saiba que você já está criando um displásico por conta disso. Então a gente não quer cair nisso, porque também os estudos já mostraram que muito pior para o pulmão, para a displasia, é volume excessivo do que pressão excessiva. Porque se eu aumentar a pressão, mas não tiver complacência pulmonar para ganhar volume, nada vai acontecer com esse pulmão. Agora, se eu exagerar no volume, esse pulmão vai ser lesionado. E é isso que a gente quer evitar, oferecendo estratégias ventilatórias que façam uso do volume-alvo. E veja que eu falei estratégia ventilatória, não é um modo ventilatório, porque ele de fato não é, como muitos pensaram, ciclado a volume. Ele continua sendo
uma estratégia mais limitada à pressão e ciclada a tempo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, eu vou definir um volume dentro do alvo protetor seguro daquela zona central de 4 a 6 ml por quilo e o aparelho vai se dar o trabalho de descobrir qual que é a pressão inspiratória necessária para atingir esse volume, considerando a complacência do pulmão naquele momento. E a complacência do pulmão vai variando. Melhorou a complacência, o pulmão está melhor, eu vou conseguir pressões menores, que é justamente isso que a gente quer no volume alvo. O aparelho sozinho detecta que a complacência pulmonar melhorou e ele vai reduzir as pressões fazendo um desmame automático das pressões. Então não precisa ficar tanto à beira-leito imaginando o que está acontecendo. Ele vai fazendo isso de forma automática. Para que funcione essa estratégia, é obrigatório que o sensor de fluxo seja proximal, que ele esteja próxima da COT, porque é a forma de você reduzir perdas que teriam de fluxo pelo circuito, pelo umidificador e pela própria COT. E aí você consegue, então, fazer uma leitura adequada e a gente utiliza o volume corrente expiratório para fazer essa análise de 4 a 6 ml por quilo, que é mais seguro a leitura do que saiu do pulmão do que o que entrou pela COT, porque tem essas perdas aqui, não tem tanto. Beleza? Então, discutindo tudo isso, a gente já consegue ver que a opção A que falava que é uma modalidade ciclada a volume, não é. Ela ainda é uma modalidade que está limitada à pressão, porque a gente coloca uma pressão máxima que o aparelho pode entregar para atingir aquele volume corrente. A gente não está ventilando a volume de fato, a gente está tendo um volume alvo, mas não é ciclada a volume. A opção B, eu vou pular a opção B, vou para C. A C dá vontade de falar que é ela, porque ó, veja só, é utilizada em combinação com assisto controlado, SMV com pressão de suporte, sim, garantindo o autoajuste da pressão inspiratória, não é o que eu acabei de falar? Só que o detalhe é que ele fala que isso acontece tanto nos ciclos assistidos quanto nos controlados. E aqui tem a diferença. No controlado, beleza, então eu coloquei lá a frequência mandatória de tanto, vai receber o volume corrente. Mas nas pressões de suporte, ainda continua sendo só pressão de suporte. Eu não vou atingir o volume corrente dentro do alvo, porque eu já estou fazendo um desmame. Então, por isso que não é. A letra D fala que para eu desmamar no volume, eu preciso reduzir as pressões, só que de fato não sou eu que indico a pressão. Quem vai definir a pressão é o aparelho, dependendo da complacência. Então já furou por aí. Ou ele fala para eu reduzir volume corrente. Não. Não tem vantagem você reduzir abaixo de 4 ml por quilo, porque você pode fugir daquela zona segura e ir para a telectotrauma. E FI sim é verdade, é uma forma de desmame, mas o desmame é automático. Não sou eu que fico regulando lá os parâmetros para desmamar. Melhorou a complacência, caiu a pressão, tá tudo bem. Isso faz sozinho. Portanto, a resposta certa é a letra B, que fala que é uma modalidade de ventilação controlada à pressão, então ela não é a volume, onde a pressão inspiratória é autoajustada pelo respirador em tempo real, entregando o volume corrente que eu entendo que é adequado para a patologia entre 4 e 6 ml por quilo. Então, para quem chegou nessa conclusão, parabéns. E vamos aqui, Gabi, para o quarto passo. Rapaz, todo mundo vivo, gente? Tá valendo a pena? Tá fazendo sentido para vocês? Ponham aí no chat que o Cadu vai dar uma olhada aqui do lado. Conta pra nós aí. O pessoal tá participando, o pessoal tá, eles estão interagindo, estão votando nas questões. Gente, vamos continuar então, porque a gente tem alguns passos ainda para passar para vocês, tá? Esse aqui é um passo que, vou contar uma experiência própria minha, faz muita diferença, muita diferença. Um ambiente que te dê suporte. A gente vai contar uns spoilers daqui a pouco para vocês, né? Mais para frente vocês vão entender do que a gente está falando. Mas ter um ambiente, quando você está participando, né, de uma preparação, você está numa fase de preparação para uma prova, ter pessoas do seu lado com quem você possa contar para discutir um caso, para tirar uma dúvida, para dar aquela força, né, na véspera da prova, no dia da prova, quando sai o resultado, faz muita diferença. Inclusive, tinha um aluno nosso mandando aqui agora no chat, falando justamente sobre isso. Então, o quarto passo seria justamente esse ambiente. E o quinto passo, gente, mais um ponto importante para vocês, a gente falou muito de questões, é jogar o jogo da prova. E agora eu quero discutir aqui com vocês uma questão justamente para a gente aprender a jogar o jogo da prova. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode ficar brigando com questão. Esses dias, alguém inclusive me mandou, depois da prova do TEM. Gabi, lembrei muito de você, porque tinha uma questão aqui, eu fiquei na dúvida, eu lembrei de você falando que a gente não pode brigar com a questão.
E a gente não pode mesmo brigar com a questão, mas a gente tem que estar ciente, atualizado e sabendo do que se trata. Então, olha essa questão aqui, gente. Realizado o teste de oximetria no recém-nascido de termo com 38 horas de vida e obteve-se o seguinte resultado. No membro superior direito, 99 e no membro inferior, 95. A conduta que deve ser tomada nessa situação é: letra A, dar alta, pois o teste é normal, e reavaliar o recém-nascido em 1 semana. Letra B, já partir para um ecocardiograma o mais rápido possível, porque a gente tem que avaliar o início de uma medicação específica, uma prostaglandina, provavelmente é o que ele estava se referindo aqui. Letra C, repetir o exame em 1 hora e, se permanecer alterado, indicar a realização de ecocardiografia. E letra D, internar na UTI neonatal e iniciar a prostaglandina imediatamente para manter o canal arterial pérvio, depois repetir o exame o mais rápido possível. Gente, por que essa questão está aqui? Porque hoje, em 2023 e 2024, que é o ano que vocês vão fazer prova, se cair uma questão dessa, a gente não acha a resposta aqui, certo? Mas a gente não pode brigar com a questão. Por que essa questão está aqui, então? Por esses dois motivos. O primeiro é para a gente não aprender a brigar, o segundo é porque a gente tem que revisar um tema extremamente importante que foi atualizado recentemente e que as bancas têm gostado muito de cobrar por conta da atualização, que é justamente a sistematização do atendimento do recém-nascido com suspeita ou diagnóstico de cardiopatia congênita, que foi liberado pela Sociedade Brasileira de Pediatria em agosto do ano passado, 2022. E o que a gente teve aqui? Uma grande mudança no nosso querido e estimado teste do coraçãozinho, um dos nossos testes de triagem neonatal. Então aqui a gente vai revisar rapidamente o que mudou e como a gente vai matar essa questão sem brigar. Então, gente, o que acontece agora? A gente vai fazer o teste do coraçãozinho, ou seja, a oximetria, no membro superior direito, em um dos membros inferiores, entre 24 e 48 horas de vida, em recém-nascidos com mais de 35 semanas de idade gestacional assintomáticos. 3 coisas podem acontecer. Eu gosto de brincar que agora são 3 grupos. O grupo que você vê que está alterado de cara, o grupo suspeito e o grupo que é bebê que vai para casa e tá tudo bem, vai acompanhar no consultório. Quando a gente tem um grupo com a saturação, qualquer uma das saturações, menor ou igual a 89, gente, automaticamente eu já considero esse teste um teste positivo, um teste alterado, e eu já vou fazer o quê? Pedir uma avaliação do cardio e pedir um eco para essa criança. Eu não vou dar alta de jeito nenhum, certo? Então esse tá fácil. Veio menor ou igual a 89, é só uma conduta. Quando eu tenho a saturação, que as duas saturações, maior ou igual a 95, e a diferença, percebam, não é ou, a diferença entre o membro superior direito e o membro inferior é menor ou igual a 3 pontos percentuais, isso é uma das coisas que mudou, menor ou igual. Então, se for até 3, a diferença eu vou considerar normal. Se esse bebê da nossa questão, por exemplo, fosse 95 e 98, a resposta seria a letra A, mas ele é 95 e 99. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está caindo no grupo suspeito. Nossa, Gabi, mas é maior do que 95, as duas saturações. Sim, mas quem que entra no grupo suspeito? Quem tem saturação entre 90% e 94% ou uma diferença, né, entre o membro superior direito e os membros inferiores maior ou igual a 4. Então, ele entra no grupo suspeito por conta da diferença entre uma saturação e a outra, entre uma medida de saturação e a outra. E o que a gente vai fazer quando a gente cai aqui nesses bebês do grupo suspeito? A gente vai repetir o teste do coraçãozinho em 1 hora. Até aí tudo bem, a mesma conduta que a gente já fazia quando tinha diferença anteriormente. Porém, se ele continua com esses mesmos parâmetros, com saturações entre 90 e 94, ou a diferença entre os membros maior ou igual a 4, eu não vou já pedir o ecocardiograma direto. Eu vou repetir por uma terceira vez. Eu vou fazer o teste uma terceira vez. E essa foi uma das grandes mudanças e é aí que as bancas vêm tentado pegar a gente nas questões, tá? Então, repete de novo após 1 hora. Então, faz 3 testes e aí sim, se ele continuar nesse grupo, se ele continuar com a saturação entre 90 e 94 ou a diferença entre os membros maior ou igual a 4, aí sim eu vou considerar o teste positivo,
pedir uma avaliação do cardio, pedir um eco e não vou dar alta para essa criança, tá? Então, olha só, se a gente voltar na nossa questão, se ela fosse aplicada hoje, se vocês fossem fazer uma prova hoje, tá? E a gente tivesse esse cenário aqui, o que a gente vai marcar, gente? A gente vai marcar aquilo que é. O que eu vou fazer? Eu vou repetir o exame em 1 hora. Eu sei que eu não vou, se permanecer alterado, eu não vou indicar a realização de um eco ainda. Mas aqui eu não vou ficar brigando com as alternativas da questão. Hoje, daria para entrar com recurso tranquilamente numa questão dessa, tá? Por quê? Porque aqui eu fiz o primeiro teste, ok, aqui eu vou recomendar o segundo, mas se vier alterado de novo, eu vou fazer um terceiro teste do coraçãozinho e aí sim é que eu vou pedir um eco se ele continuar no grupo suspeito, certo? Eco e avaliação da cardio.